No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos assuntos mais badalados das últimas semanas, que se deve através da cisão do Banco Itaú e também da XP. Então, por isso, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para você entender o que está por trás dessa negociação, dessa operação e como isso pode impactar na sua carteira e como criar valor para os acionistas. Então, vamos embora para o vídeo. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Aquele aqui, nosso acordo de sempre. Se você gostar desse conteúdo, se você entender tudo que está acontecendo por trás dessa operação, eu vou te pedir para uma recompensa, para você curtir o meu vídeo, se inscrever no canal, porque é assim que você retribui pelo meu trabalho aqui no YouTube, pode ser? Então, antes da gente entender o que está por trás dessa negociação, vamos fazer aqui uma breve contextualização tanto do Itaú como também da XP. Isso tudo porque lá em 2017, as duas empresas cruzaram o caminho da outra. O Banco Itaú fez uma proposta de compra pela XP que passaria então a deter 49,9% do capital da corretora, ou seja, o Itaú já tinha virado dono lá em 2017. Essa oferta, por quase metade do capital social, estava avaliada em 6 bilhões de reais. Isso porque a XP, mesmo já sendo uma corretora muito grande, ainda era longe de ser o que era hoje. Então é uma companhia que vem passando por um processo de valorização cada vez crescente. Então o Itaú, lá atrás, conseguiu fazer esse investimento que, na verdade, se provou muito importante, muito estratégico naquela ocasião. Então, perceba, 2017, aquisição por 6 bilhões de reais. 2 anos depois, a XP já vinha fazer sua abertura de capital lá na Bolsa Americana. E aqui com valores já totalmente diferente. Por quê? 2 anos depois, a XP já estava sendo avaliada lá na Bolsa Americana por 100 bilhões de dólares. Só que a gente já percebe essa grande valorização da corretora. Só que, ao mesmo ponto, o mercado já começou a ter alguns problemas relacionados tanto a ação da XP como também a ação do Itaú aqui no Brasil. Isso porque, já que o Itaú detinha quase 50% da XP, automaticamente o seu valor para o banco deveria ser de 50 bilhões, metade do que a XP valia no capital americano. Só que aqui a gente começa a perceber um problema, porque na Bolsa Brasileira isso não estava sendo precificado. Então hoje, para trazer isso em números mais práticos, imagine que o Itaú tem valor de mercado hoje avaliado em 290 bilhões de reais. Por ter essa participação no XP, é de se esperar que 50 bilhões desses 290 seja da própria XP. Só que isso não acontece. Então, trazendo aqui em exemplos genéricos, né, aqui não se atente tanto aos números, mas imagine que agora o mercado, ao invés de precificar a XP por 50 bilhões de reais, estaria precificando a XP por 20 bilhões. Só que a gente já sabe que na Bolsa Brasileira está sendo por esse preço, mas na Bolsa Americana por um valor muito mais alto. Então percebo que aqui nesse momento foi criada uma distorção no mercado. O mercado precifica a ação do XP muito mais barata do que o outro mercado. E é aí que começa a grande negociação dessas duas companhias. Então, percebendo essa grande distorção do mercado, que é um evento raro, mas acontece, a XP percebeu então que ela poderia ganhar dinheiro através da arbitragem. O que seria isso? Ela recompraria suas ações aqui no Brasil, diretamente com o Itaú, e venderia isso lá no mercado americano. Ou seja, comprava barato e vendia caro. E isso funciona como uma arbitragem. Só que para piorar um pouco mais essa relação, a gente viu que tanto o Itaú como também a XP começaram a se desgastar publicamente. Então a gente viu algumas vezes essas duas empresas fazendo propagandas na televisão, uma denegrindo a outra, uma acusando a outra de conflito de interesse. O Itaú criticando os assessores da XP, enquanto a XP criticava os gerentes do banco, sempre acusando uma de cobrar taxas indevidas, cobrar taxas caras, e no encontro ao próprio desempenho, a própria rentabilidade da carteira de um cliente. Então uma acusava a outra de conflito de interesse. Então, o que percebo? Tem dois principais motivos que fez com que a relação dos dois começasse a se desgastar. Não só pelo valor de mercado, mas também pela própria cultura das duas companhias. Isso acabou resultando, em novembro de 2020, em um fato relevante que o Itaú expôs ali a possibilidade de haver uma cisão entre os dois negócios. Então, de novembro de 2020 até outubro de 2021, a gente vê agora essa negociação, esse imbróglio todo, através da cisão dessas duas empresas. Essa negociação envolve a criação de uma outra empresa. Então, o Itaú, dono das ações da XP, vai criar uma outra companhia chamada Xpart. Essa empresa agora vai deter todas as ações do Itaú. Então, todas as ações da XP que estão em posse do Itaú vão passar para a Xpart. Logo depois, a própria XP vai comprar, na verdade, as ações da Xpart, incorporando todas as ações e livrando assim o Itaú do seu
quadro de acionistas. Então percebam, esse é um movimento para facilitar. O Itaú vai criar uma nova empresa e depois vender essa empresa com as ações da XP para a própria XP Corretora, fazendo assim a XP a única dona das suas ações. Só que na verdade o mercado começou a ficar muito eufórico, porque esse é um movimento que já está anunciado para o dia 1º de outubro. É nesse dia em que vai acontecer a Assembleia de Acionistas, que vai votar pela continuação ou não dessa negociação. Só que aí o mercado como um todo já dá isso como certo, até mesmo os próprios acionistas e investidores da Itaúsa e do Itaú também já se dizem favoráveis a essa negociação. Vamos fazer um cálculo aqui simulando a situação da ação Itube 3, mas também poderia ser para Itube 4, isso não tem muita diferença na verdade. Mas então, como a gente já havia dito, essa empresa hoje vale 290 bilhões de reais, sendo 50 bilhões, que deveria ser o certo, da própria XP. Ou seja, antes dessa cisão das duas empresas, a gente compra Itube também sendo dono da XP. Só que agora a gente tem que imaginar essa ação como se fosse a ação pré-cisão. Porém, logo depois, essas duas empresas vão se separar. Então a gente vai ter Itube 3 mais BDRs da XP. Isso para quem for acionista de Itaú diretamente. Então, antes da negociação, só Itube 3. Depois da negociação, Itube 3 mais BDR da XP. Você vai receber os BDRs da XP na seguinte proporção. A cada 43 ações de Itube que você tiver, você vai conseguir uma BDR da XP. Se você não tiver esse número exato, tiver número fracionário, imagine que você tem 42 ações do Itaú. Também não se preocupe. Ao invés de você receber uma BDR da XP, você vai receber isso diretamente em valor financeiro, em dinheiro. Tá? Mas você vai receber. Não se preocupe com a ordem exata, porque isso já está garantido. Ou você recebe a BDR, ou você vai receber o dinheiro propriamente dito. Só que é exatamente aqui que o mercado vê um grande potencial de geração de valor. Porque se a gente considerar então que a ação do Itaú hoje negocia ao redor de R$ 28, logo depois da fusão, em relação ao próprio preço, ao valuation da XP, a gente veria que após a cisão dos R$ 28, o Itaú vai cair para R$ 23,50 e vai receber R$ 4,50 do BRDR da XP. Ou seja, na soma das duas, ainda daria o que era na pré-cisão. Então perceba essa grande diferença aqui agora. Porque se a gente tem agora o Itaú valendo R$ 23,50, isso já seria uma ação que o mercado considera barata. Porque você vai pegar o preço sobre lucro do Itaú e comparar ele diretamente com outras empresas do setor, comparando aqui com o Bradesco, comparando com o Santander e até mesmo com o Banco do Brasil. Se a gente faz comparação somente entre bancos privados, a gente vê que agora, desconsiderando já a XP, o Banco Itaú vai estar o mais barato do setor, principalmente comparado com o Bradesco. Inclusive, ele vai estar no mesmo preço da Itaúsa, que é ao redor ali, de um preço sobre lucro ao redor de 8,5 vezes. Ou seja, logo depois dessa separação, dessa cisão, o Itaú vai estar mais barato que a média do setor e também mais barato do que a média histórica. Por isso o mercado hoje vê com muita euforia essa negociação, porque poderia ser uma oportunidade realmente muito forte de entrada no Itaú. Mas perceba, todo esse cenário que a gente acabou de definir são para os acionistas do Itaú diretamente, que vão receber a BDR da XP. Se você agora é acionista de Itaúsa, o cenário já começa a mudar um pouco, embora a criação de riqueza continue sendo a mesma. Por que eu digo isso? Para quem na ação do Itube, você basicamente vai receber um dividendo maior. Imagine que essas BDRs da XP funcionem como se fosse um dividendo. Na Itaúsa, isso a própria companhia já declarou, o próprio CEO já declarou, que não vai distribuir as ações, as BDRs da XP para os acionistas. Ou seja, a participação da XP na Itaúsa vai continuar sendo presente. A empresa não vai separar as duas companhias nesse momento de cisão. Ou seja, a Itaúsa continuará sendo uma das acionistas da XP. Então, por isso que hoje o mercado está mais eufórico nas ações de Itaú, porque consegue separar uma coisa da outra e não está falando tanto de Itaúsa. Mas percebe que no final das contas, a geração de valor é a mesma. Cada uma empresa vai receber proporcionalmente aquilo que ela já era dono da XP. Então, não há nada diferente em relação a isso. E aqui o próprio CEO da Itaúsa já declarou que não deve vender essas ações da XP já no curto prazo. Então ele deve avançar mais um pouco com essas ações e lá na frente só que vai se desfazer essa posição. Então lá na frente, daqui a alguns anos, o que a gente pode esperar? Que o CEO, que a Itaúsa, venda as ações da XP, sendo a única empresa financeira dessa holding, o Itaú. Então sai a XP e com o dinheiro da venda da XP, a Itaúsa poderia comprar alguma empresa de saneamento básico ou uma empresa relacionada ao agronegócio ou à commodity. E isso, a própria entrevista da Itaúsa já revelou isso como intenção, mas nesse curto prazo tudo continua a mesma coisa. Simplesmente isso pode ser uma visão mais voltada ao longo prazo. Até porque pensando na Itaúsa, inclusive nesse vídeo a gente falou sobre essa companhia, tem como filosofia, salvo que as devidas proporções, mas de funcionar como se fosse uma Berkshire Hathaway, que seria a empresa do Warren Buffett.
Então, o Itaúsa está fazendo vários investimentos em várias empresas de excelente qualidade e diversificadas. Então, a gente deve ver a Itaúsa mantendo esse portfólio por mais alguns próximos anos. Já abordando mais sobre os resultados recentes da XP, a gente consegue perceber o quanto que essa empresa vem crescendo em um nível realmente muito robusto, muito consistente. Já não é de agora, já tem alguns anos que ela tem esse nível de crescimento bem interessante. Então, só para a gente entender, somente nesse segundo trimestre de 2021, a XP teve avanço de quase 90% em termos de ativos sob custódia, batendo a marca de 820 bilhões de ativos. Inclusive, o plano do Guilherme Benchimol, que à época ainda estava à frente da XP, era atingir 1 trilhão já nesse curto prazo. Então, a gente deve acompanhar a XP ainda crescendo muito forte nesses próximos anos. Sua receita líquida, inclusive, já atingiu a marca de 6,7 bilhões, com lucro líquido que já ultrapassa a marca de 3 bilhões. É uma empresa que já virou realidade, embora ainda tenha perspectivas de crescimento muito fortes à frente, principalmente porque essa empresa consegue focar principalmente onde o mercado financeiro mais distribui dinheiro, que seria a parte da gestão de patrimônio, gestão de portfólio, onde ela consegue ter uma rentabilidade, uma lucratividade muito atraente. Então hoje o ROI da XP está em 27% e margem líquida em 44%, bem acima ainda do que os grandes bancos conseguem fazer, justamente porque a XP foca onde dá mais dinheiro, onde dá mais retorno às suas operações. Por isso até mesmo a gente percebe que a Itaúsa ainda quer ficar mais um pouco com as suas ações da XP, entendendo todo o cenário atual que corrobora com a tese de crescimento da corretora. Então essa que é a grande diferença entre quem hoje é acionista do Itaú diretamente ou acionista da Itaúsa, tendo assim a distribuição ou não das BDRs da XP. Então agora quero saber de você. Qual das duas empresas você é sócio? Você é sócio da Itaúsa ou é sócio do Itaú? Eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.